Fala galera, eu sou a Camila Santos e você está no canal Business on Road. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai continuar falando de metodologia de aprendizagem, porque é um negócio demais. Só que hoje a nossa reflexão vai ser sobre como as emoções impactam o nosso jeito de aprender. E que formas de aprender existem. Você é mais sinestésico, precisa anotar? Você é mais auditivo, um podcast absorve pra caramba? Vem comigo nessa e vamos discutir um pouquinho a respeito. Isso porque você é uma pessoa do bem, maravilhosa. Mas eu vou pedir, só porque vai que você tá distraído hoje, ou distraída. Então vamos lá. Já se inscreve no canal, já deixa. Não deixa seu like, né? Porque você nem sabe se vai estar saindo o vídeo. Mas já se inscreve no canal, ativa as notificações, o sininho, gente, sininho, por favor, hein? E agora sim, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aprendizagem, como é que as emoções mexem com. Se impacta ou não impacta? Recentemente eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, lá no Business on Road, falei assim, e aí gente, quando você tá endividadaço, assim, tá devendo pra Deus e o mundo, pensa em conta 25 horas por dia, gente, você não consegue pensar em outra coisa, você não consegue pensar em, nossa, eu vou fazer aquele MBA, você não tem grana pra pagar aquele MBA, e aí você fala, putz, acabou minha vida, tá todo mundo me passando, a vida de todo mundo tá maravilhosa, e eu não vou conseguir aprender. E isso, ó que coisa louca, isso não acontece só na vida adulta, não acontece só quando você está endividado, isso acontece desde quando você é criança. E as pessoas estudaram a respeito, ó que louco, e aí eu vou trazer alguns insights. E aí também vou trazer aqui para apimentar esse nosso bate-papo, falando um pouquinho sobre as formas de aprender. Porque eu sempre tive essa discussão com as pessoas, eu falava, anota gente, anota. Daí tem até a pirâmide lá da aprendizagem, que quando você aprende mais dessa forma e mais dessa forma, Então eu tô trazendo base científica, não é a Camila que tá falando. Eu só peguei aqui vários post-its, como de costume, hoje o post-it é verde, ela é bem interiorana agora, né? E pra justificar tudo que eu vou falar aqui nesse nosso bate-papo. Então, primeiro eu vou começar falando sobre esses estilos de aprendizagem. Depois a gente vai para as emoções, tá? Então, estilos de aprendizagem. Nós temos considerados aqui 3 tipos de aprendizagem. Um é o auditivo, que é quando você está ouvindo alguma coisa, que é podcast, que é uma aula, que é alguma coisa. O segundo é o visual. Então, você está vendo a lousa, você está escrevendo, você está anotando, está vendo um mapa mental, está vendo alguma coisa e fala assim, que legal, estou aprendendo ali. Os dois juntos, é óbvio, fica melhor, né? E aí o terceiro é o sinestésico, que é quando você, além de ver, além de ouvir, você também anota. E aí você tá ali anotando e tudo mais, e você vai pegando palavras-chave e tudo mais. O que os cientistas dizem sobre essas 3 metodologias de aprendizagem? Tem gente que diz assim, eu aprendo melhor ouvindo. Não é que você aprende melhor, é que você tem preferência por aquilo. Você tem a capacidade, todos nós seres humanos, não existe nenhum estudo que comprove diferente disso. Todos nós temos capacidade de aprender de todas as formas. A gente tem preferência de aprender de um jeito ou de outro. Eu, por exemplo, sou a doente da anotação. Quando alguém está falando, eu já pego um post-it, já pego um caderninho, eu preciso anotar. Mas não quer dizer que eu não vou aprender se alguém me falar ou se eu assistir um vídeo. Quer dizer só que eu tenho preferência por ser essa pessoa sinestésica, então eu gosto de anotar. Então, essa é a primeira etapa que eu queria provocar aqui com vocês. Aí eles trazem um complemento aqui para isso. Eles falam sobre o estudo ativo. Se você estiver só recebendo, provavelmente você vai absorver menos. E isso sim é comprovado. O que você está produzindo enquanto você está recebendo aquela informação? Talvez você esteja fazendo um desenho que justifique tudo que você está fazendo. Talvez você precise anotar, talvez você precise, mas o que você está produzindo? Quais são as conexões? Talvez enquanto a pessoa está falando, você está viajando, fazendo o processo de cognição entre uma coisa e outra. Falando, tá bom, o que essa pessoa me disse aqui, cabe aqui. Você precisa estar organizando de alguma forma essas suas ideias. Porque isso sim impacta o seu processo de aprendizagem, que eles chamam de estudo ativo, né? Tem gente que fala assim, bom, eu estou vendo esse vídeo, o próximo vídeo que eu vou assistir é esse, ou seja, você está produzindo algum tipo de análise sobre aquilo que você está aprendendo. Se você não analisar, de fato, você não vai estar aprendendo, você está só ouvindo.
E lembra que a gente falou que existem, você não vai conseguir absorver, mas você precisa estar produzindo alguma coisa. Então, como é que você está sintetizando isso na sua mente? E são coisas diferentes, tá, gente? Sobre a aprendizagem, aqueles 3 tipos que a gente falou, e você produzir alguma coisa. Você pode produzir sem precisar anotar, você pode produzir precisando anotar. Então, você que vai... E aí, você que vai definir. E aí eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos do que eu fazia, tá? A minha filha, ela estudava em outra cidade, então todos os dias eu tinha, antes de fechar um transporte escolar, eu fazia questão de levá-la até a escola. Ela estudou na mesma escola já tem uns 8 anos. E aí eu ia todo dia, né, de carro, demorava 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. E de tarde a mesma coisa, 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. E aí eu ia o caminho inteiro, enquanto eu não tava com ela, eu ficava vendendo pra mim mesma, né? Eu trabalhava, eu não era vendedora, mas eu acredito que todo o processo que a gente faz na vida é de vender alguma coisa. Vender uma ideia, vender, enfim. E aí a minha tarefa era vender o produto que a equipe comercial ia vender. Então olha que difícil, vender pra vendedor, né? E aí eu passava o tempo inteiro no carro falando assim, então pessoal, olha, quando você for vender você fala assim, oi, tudo bem, eu sou a Camila da IBD, tem 2 minutos de falar e tal. E a gente fazia os pitches, né, de speed selling, de AIDA, que são técnicas de venda que eu espero um dia trazer aqui pra vocês. E aí isso fazia com que eu tivesse uma narrativa muito bacana. A mesma coisa quando eu ia subir nos palcos, gente. Eu já entreguei mais de 300 eventos na vida. E toda vez que eu ia ser mestre de cerimônias, primeiro que o frio na barriga era o mesmo. E graças a Deus, porque quando o frio na barriga passa, quer dizer que você não tem mais tesão naquela parada que você está fazendo. Então eu sempre chegava na sala às 7 da manhã, o evento começava às 8h30. E eu ficava das 7 da manhã até às 8 e pouquinho, quando o pessoal de operações chegava e falava assim, Camila, a gente precisa abrir a sala para as pessoas entrarem. Enquanto as pessoas não entravam, eu subia no palco, ensaiava. Ah, era uma apresentação nova por vez? Não, era a mesma abertura, gente. Mas eu ensaiava como se fosse a primeira vez. Para ensaiar. E esse era o meu processo de aprendizado. Então eu sempre gostei de ensaiar pitches. Eu ensaiava, gente, uma vez eu fui também fazer uma ligação para a NASA, né? Eu precisava convidar a NASA para ir para um evento de projetos. Eu falei, meu Deus, meu inglês é bem ruim, bem macarrônico. Mas eu ensaiei tanto que o cara entendeu e ele veio, cara veio. E foi um evento no Windsor Bar muito legal, assim, foi fantástico. Só que isso tem a ver com como é que você ensaia. Legal, agora que a gente já falou um pouquinho sobre isso, de como é que são as formas de ensaiar, alguns jeitinhos de você ensaiar. Eu também ensaiava, vale a pena comentar, explicando pra minha filha, pra minha mãe, pra namorado, Vixe Maria, coitados dos meus cobaias. Usem seus amigos, seus familiares, tá, gente? Pra tudo que você precisa aprender. Explicar pra alguém, ensinar pra alguém realmente é muito legal, porque aí você vê se a pessoa se aprendeu mesmo e faz as analogias que caibam ali no seu interlocutor. Agora vamos falar um pouquinho das emoções, que a gente abriu o vídeo falando sobre emoções. Como é que as emoções impactam o nosso processo de aprender, né? Como é que elas impactam? Se você tá triste, se você tá feliz, parece meio óbvio, né? É difícil quando a gente tá down aprender alguma coisa. É difícil quando você tá endividado aprender alguma coisa. É difícil quando você tá muito feliz, você não pensar no motivo só da felicidade e não conseguir. Pois bem, os estudiosos, o Henri Vallon, eu não sei se é Henri ou Henri, né? Mas é o Vallon, vamos chamar ele só de Vallon. O Vallon, ele falava muito sobre isso, sobre como é que as emoções impactam o nosso processo de aprendizagem. E as emoções importam. A primeira coisa é que as emoções importam. E isso todo educador já estudou quando ele vai se preparar para ser professor. E ele tem um papel que dentro de sala de aula, dentro de um ambiente educacional e tudo mais, é conflito o tempo todo, gente. São conflitos invisíveis. Ó que louco, porque às vezes chega aquela pessoa na sala que você não foi muito com a cara dela e você tá muito preocupado com aquele conflito que você não vai com a cara dela, ela não vai com a sua cara e tudo mais. E às vezes isso atrapalha. Só que existem alguns tipos, né? Ele identificou 3 tipos de emoções que impactam negativamente a sua absorção de conteúdo. São elas: a cólera é a raiva. Sabe quando você tá tipo o bonequinho do Divertidamente? Vai explodir. Quando você tá com raiva, você não consegue. Então você tá com raiva do professor porque ele deu uma prova e deu 0 para todo mundo. Você tá com raiva, você não consegue aprender. Ou com raiva de algum colega, ou com raivas extra-instituição de ensino, ou com raiva no trabalho, que é o momento em que a gente mais aprende, porque tem que aprender processo, tem que aprender coisa nova todo santo dia. E isso é um pouco de lifelong learning que eu trago em outro vídeo. Então, como é que isso impacta? Essa é a primeira emoção que ele identificou, que assim, a pessoa não consegue aprender quando ela está com raiva.
Segundo ponto é o medo. Então, quando ela tem medo de se expressar, ela tem medo de questionar, ela tem medo, ela tá sofrendo bullying por alguém na sala, ela tá preocupada com a saída da escola, que alguém vai bater nela, ela tá preocupada com a hora do intervalo, porque alguém vai roubar o lanche dela. Isso impede a aprendizagem. Então, olha que papel crucial os pais têm, o professor tem e o próprio aluno ao identificar que ele está sentindo aquele sentimento e tentar minimizar aquele sentimento para conseguir aprender, mas vai ser difícil demais. Então tente identificar se você tem algum desses sentimentos na hora de aprender. E a euforia, que também não te permite, porque você está... Normalmente se você está num processo que você não consegue, seu cérebro não para, então você não consegue absorver. E ele disse que normalmente é porque esses três sentimentos, essas três emoções, eles impedem que você consiga ter uma boa convivência, uma boa interação, um bom altruísmo, um processo de altruísmo interessante, uma compreensão e uma inclusão. Se você tiver esses três sentimentos, você vai perder esses skills cruciais nas metodologias de aprendizagem. O que é muito interessante a gente analisar? Lembra que a gente falou sobre o conjunto de bagagens? Cara, eu chego com um conjunto de bagagens muito pesado, muito diferente. E em uma mesma escola, gente, mas é porque se mistura a escola pública com a privada e eles têm bagagens diferentes. Não, até na própria escola pública tem bagagens diferentes. Imagina que o aluno vem de casa que a mãe dele é espancada. E ele não tem o que fazer, ele não sabe o que fazer, então ele sofre um processo de medo, um trauma de casa. Ele chega na escola, ele não se sente confortável porque ele tem traumas ali dentro. Então o educador tem que ficar trabalhando nisso o tempo todo. Só que eu queria dividir, por que eu trouxe esse assunto? Porque eu queria dividir isso para a nossa fase da vida toda. Não só pensar na vida infantil, não só pensar na educação do ensino fundamental e médio, não só pensar na faculdade, pensar na nossa jornada toda como seres humanos. Como é que a gente pode se ajudar? Como é que a gente pode criar atmosferas mais propensas a conseguir conectar essas aprendizagens? Então eu queria falar sobre todos esses dois processos, né, que a gente falou um pouquinho sobre como é que são os métodos de aprendizagem, se é sinestésico, se é auditivo, se é escrevendo, como é que você aprende, e afirmando que nós conseguimos aprender de todas as formas, nós temos preferências, e também falando desse papel das emoções, para a gente tentar gerir essas emoções, para a gente tentar identificar, e aí autoconhecimento para identificar o que nós estamos sentindo e conseguir resolver esses clusters antes de sair para aprender. Então você, educador, você que vai dar um treinamento, você que vai dar uma palestra, para se conectar verdadeiramente, lembra que as emoções importam. Então como é que você está fazendo seus interlocutores sentirem? Como é que você faz com que eles consigam despir uma série de emoções antes de aprender? E eu tô falando isso, gente, são coisas que eu não sou especialista, mas que eu amo falar sobre isso, e lembrando que o Business on Road é essa onda educacional. O Business on Road, a gente vai sair por aí entrevistando pessoas de todas as raças, credos, cores, sabores, amores, idades, para entender por que as coisas são como são, por que no sul se aprende de uma forma, por que no centro-oeste se aprende de outra, por que no norte se aprende de outra, como é que cada um pode ter uma educação mais personalizada e que não dependa só do professor, que não dependa só do governo, que dependa de cada um de nós, que a gente se perceba como ser humano e fale assim, cara, eu quero ser protagonista. Eu quero ser mais dona da minha jornada. Como é que eu posso aprender por mim? Não para aquela empresa ou para aquela outra, por mim, para que eu seja foda. Então fica com essa mensagem aí. Espero que vocês tenham gostado desse insight. Desculpa, eu me empolgo. E se você gostou, a ponto de compartilhar com alguém, deixa a pessoa aqui marcada, compartilha esse vídeo, vamos deixar essa rede, essa onda de conhecimento tomar conta da gente. E se tem algo novo, se tem algo que você não concorda, deixa comentário aqui, gente. Eu tô super aberta sempre para críticas construtivas e pra gente construir um país muito melhor. Que eu tenho certeza que o Brasil tem jeito. Está aí uma coisa que eu acredito, o Brasil tem jeito e depende de cada um de nós. Beijo, queijo, até o próximo vídeo.